Prazer em recebê-lo. Começa agora a Força do Agro, Brasil, que dá certo. O produtor rural brasileiro enfrenta diversas dificuldades para plantar, colher. São mudanças climáticas, pragas, doenças e também os criminosos. Vamos falar sobre essa onda de incêndios que atinge as lavouras de São Paulo. Eduardo Lunardelli Novaes é produtor rural, foi secretário executivo adjunto do Ministério do Meio Ambiente no governo Bolsonaro. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Joyce. Prazer estar contigo aqui. E também com a gente Daniel Miranda, que é secretário do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Seja muito bem-vindo, secretário. Agradeço, é um prazer. E doutor Vanir José da Silveira Júnior, que é delegado seccional de Franca. Prazer recebê-lo, doutor. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. A Defesa Civil de São Paulo mantém 48 municípios em alerta máximo. São cidades que tiveram focos de incêndio durante o fim de semana e desde então estão em monitoramento 24 horas por dia. Segundo a Defesa Civil Estadual, não há mais pessoas desalojadas no estado em razão dos incêndios, mas já foram contabilizados 44.600 hectares de área queimada e o número pode aumentar. Doutor, Alessandro Arantes, de 42 anos, foi preso em flagrante enquanto ateava fogo em área de mata em Batatais, apontado como membro da facção criminosa Primeiro Comando da capital. Já está certo que os incêndios são criminosos e quantos foram presos até agora, além do Alessandro? Olha, a questão do Alessandro não tem comprovação nenhuma ainda que leve à certificação que ele está ligado a essa facção criminosa. Por quê? O local onde ele colocou fogo é muito próximo onde os criminosos que atuam em Batatais moram, né? Então, não seria uma coisa normal a pessoa mandar colocar fogo perto da própria casa. Mas está sendo investigado, nós estamos com o telefone dele apreendido, foi submetido à perícia técnica e nós deveremos aí receber nos próximos dias o laudo pericial do conteúdo deste telefone, onde nós poderemos sim poder afirmar com certeza se está ou não ligado a uma facção criminosa. Secretário, o governo de São Paulo criou um gabinete de crise para atuar nessa situação, né? Tem uma previsão aí do prejuízo causado por esses incêndios e eu falei 44 mil hectares, eu não sei se já ultrapassou, se já atualizou esse número, se mantém aí ainda? Já temos 80 mil hectares de terras comprometidas. Até o final de semana nós tínhamos aproximadamente 3.837 propriedades atingidas diretamente. Ainda há pouco eu recebi um relatório, já são mais de 6 mil propriedades atingidas já e detectadas ponto a ponto aqui no estado de São Paulo. A gente está muito atento a isso, então esse é o nosso gabinete de crise agora, ele tem exatamente o foco para que a gente possa estar analisando assim, hora a hora, essas questões, e tentar encontrar soluções aí para minimizar, mitigar esses prejuízos, né, do produtor. Nossa, eu falei 44, já está o dobro, 80 mil, e já deve ter mudado agora, enquanto nós estamos conversando aqui. Eduardo, é algo nunca visto, né? Sim, eu passei pela região ali de Ribeirão Preto, cruzei a Anguera toda na quinta-feira e depois na sexta-feira no sentido oposto. O que chamou muita atenção, bom, em primeiro lugar, a região ali de Ribeirão Preto, Jabuticabal, Sertãozinho, quer dizer, toda essa região é a principal polo produtor de cana-de-açúcar do Brasil e, portanto, o combustível etanol que vai para o tanque de gasolina está na lavoura, né, antes de ser colhido. Eu, de fato, nunca havia visto essa região tão seca, uma semana de baixíssima umidade relativa do ar, portanto, condições propícias para incêndios. Ocorre que eu passei nessa região justamente na sexta-feira, na hora do almoço. Não havia fumaça, quer dizer, havia focos isolados de incêndio, mas não havia aquela catástrofe que se transformou no final da tarde. O que chamou muito a atenção foi justamente essa sincronização, esses inúmeros incêndios que ocorreram num período de poucas horas em toda essa região aí da margem direita do rio Tietê, que é a região que esse ano está sofrendo uma seca mais severa. Bom, só para terem ideia, olha, em agosto, no nordeste do estado, foram registrados 19.500
focos de queimada. Provavelmente já aumentou esse número aí. Enquanto a média era de 6.500. Na região norte paulista foram detectados 53 mil, contra a média de pouco mais de 22 mil. Doutor, a usina do Grupo Moreno, um dos mais antigos em fabricação de equipamentos para usinas, ofereceu uma recompensa de até R$30 mil por informações sobre a autoria dos incêndios. Quantas ocorrências foram registradas até o momento? Olha, todos os casos de incêndio na área da secção de Franca foram instalados inquéritos policiais. Os delegados das unidades que abrangem essas áreas já estão com as investigações em andamento adiantado, vários casos até com identificação de autores, né? Então, nós estamos procurando mais provas, mais indícios, para que façamos um inquérito robusto e possamos levar essas pessoas à barra da justiça, esperando que, ao final do processo criminal, elas sejam responsabilizadas. Secretário, o governo lançou um pacote de R$10 milhões para socorrer os produtores afetados aí pelos incêndios, né? Esse pacote de 10 milhões, inclusive, ele deve ser ampliado aí nos próximos dias. Já tivemos contato aí com a Secretaria da Fazenda, o governador, ele já sinalizou que esses 10 milhões é um aporte inicial apenas para emergencial inicial, não é? Esses 10 milhões eles serão ofertados aí de um limite até R$50 mil para o produtor rural, né, atingido pelos incêndios. A nossa Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, ela vai estar contatando esses produtores rurais, vai estar preenchendo um termo circunstanciado que tem o objetivo, além da obtenção do crédito também, para uma proteção contra eventuais multas ambientais e tudo mais. Então, ele vai ter uma proteção jurídica também para o produtor rural, né? A taxa de juros desses financiamentos será a taxa de juros zero. Então, R$50 mil para ele pagar em até 7 anos com taxa de juros zero, né? Então, essa é uma medida emergencial devido ao fato de, como foi dito ainda há pouco, além da cana-de-açúcar, nós estamos tendo prejuízo em pastos, então o gado está sem comida para se alimentar, né? Nós tivemos problemas em lavouras, em fruticulturas, vários pomares, né? Tivemos prejuízo, café. Então, esses recursos eles vêm a atender todo o estado de São Paulo, onde ocorreram esses incêndios, não de uma forma mais intensa como na região de Ribeirão Preto, mas às vezes de uma forma mais isolada. Por exemplo, aqui próximo nós tivemos problema em Limeira, nós tivemos problemas em Bragança Paulista, regiões relativamente próximas aqui à capital, né? Então, nós vamos procurar estar atendendo os produtores de todas essas regiões. Num primeiro momento com 10 milhões, mas já com vistas a ampliar esses valores aí a curto prazo, tá? Agora, Eduardo, incêndios florestais podem atingir grandes áreas de vegetação, a gente tem visto aqui, o secretário também falou aí. Com vento e tempo seco, como você falou há pouco, o fogo se alastra facilmente. E os locais atingidos são justamente os mais secos, né? Parece que foram escolhidos a dedo. Exatamente. Eu estava até comentando, né, que o pessoal alega muito que existe um problema de mudança climática, que isso é mudança climática e, portanto, que o problema está resolvido, não tem o que fazer. Não é verdade. O que nós estamos vendo é o clima. Isso é o clima. Nós estamos em agosto, essa é a época de seca, e cada ano você vai ter uma região mais seca. Em 2014, o pessoal deve lembrar que houve uma seca muito severa em Campinas, prejudicou o abastecimento de água do PCJ. Em 2021, nós tivemos uma seca dessa magnitude no noroeste do estado e esse ano foi exatamente nessa região que a gente chama de Mogiana, ali no centro, chegando até Rio Preto, mais ou menos, uma região mais seca. Mas, novamente, eu estou há 30 anos no setor sucroenergético, conheço muita gente e ninguém nunca viu algo dessa magnitude em canaviais. Em outras palavras, focos de incêndio nesse volume, nessa magnitude, nessa concentração de região, num período de 4 ou 5 horas. Nós já voltamos com mais informações, nós vamos a um rápido intervalo, sua audiência é muito importante para nós, fique com a gente. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas.
Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias, eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje, a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Secretárias queimadas, elas emitem fumaça densa e tóxica, né, que prejudicam o meio ambiente e também a saúde humana, né, causando problemas respiratórios, cardiovasculares. 2 funcionários de uma usina em Urupês morreram tentando combater o incêndio, né? Sim, 2 funcionários, inclusive, até foi uma coincidência, porque esses 2 funcionários, eles eram pessoas ligadas a uma pessoa muito íntima minha, assim, da família, e a gente viu com muito pesar, né? Então, isso que aconteceu, como está sendo falado, além de toda assim, o aspecto climático que nós tivemos, então, clima seco, ventos de 70 km por hora, intervenção humana ali, né, de uma forma criminosa. Então, tudo isso contribuiu com que tivéssemos essas 2 perdas aí de pessoas, pais de famílias, trabalhadores, né, que infelizmente não conseguiram aí sobreviver a essa catástrofe aí que estamos vendo, né? Agora, Eduardo, o MST fez um artigo aí dizendo que a notícia de incêndio na região de Ribeirão Preto suscita mais uma vez o debate sobre a urgência de pensar outro modo de uso e ocupação da terra, que substitua o latifúndio, como eles gostam de dizer, né, e as commodities agrícolas. Diz ainda que as queimadas no interior de São Paulo, Pantanal e Amazônia e inundações no Rio Grande do Sul são sintomas anunciados do desequilíbrio ambiental e crise climática criados no âmbito do desenvolvimento do modo capitalista de produção no campo. Bem tipo do MST, essa informação num momento como esse, né? Pois é, de novo, a questão das mudanças climáticas que são argumentos utilizados por todo tipo de organização criminosa, como o MST, que deveria ser enquadrado como uma organização terrorista, que a gente pode até usar o exemplo aí das chuvas do Rio Grande do Sul. Quando os imigrantes chegaram lá no século XIX, eles perceberam que os indígenas viviam só nas partes altas daquela região. E ao perguntá-los se eles poderiam ocupar as partes baixas, os índios responderam: as partes baixas não são nossas, são das águas. De novo, o clima é variável. A partir do momento que a pessoa coloca a culpa na mudança climática, você pode ter certeza que ou ela não entende do que ela está falando, ou ela está tentando jogar o problema para debaixo do tapete. A percepção dos produtores rurais que trabalham nesse setor é de que existiu uma ação articulada, criminosa, terrorista até. Nós temos confiança que o governo do estado vai continuar fazendo suas investigações e vai conseguir chegar, por mais difícil que seja, muito difícil, mas vai conseguir desbaratar esse tipo de iniciativa que privilegia, que beneficia organizações criminosas, não somente o MST. A Força do Agro, hoje falando sobre os incêndios em São Paulo, que se sabe até o momento, dá só uma olhada porque a sua assinatura é muito importante para nós. A Revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Em janeiro de 2023, Oeste enfrentou um dos momentos mais desafiadores da sua história. Recebemos a notícia de que nosso canal no YouTube havia sido desmonetizado. O motivo? Publicação de conteúdo nocivo.
Em nenhum momento a plataforma informou que espécie de conteúdo havia sido considerado nocivo, nem por quem. Por mais de um ano, permanecemos no escuro, mas não desistimos. Sabemos que a verdade às vezes desmaia, mas não morre nunca. Em agosto de 2024, a verdade veio à tona. Uma reportagem da Folha de São Paulo revelou o real motivo por trás da desmonetização. A revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Num trecho das conversas divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, o juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes no STF, Ayrton Vieira, pede para o perito criminal Eduardo Talhaferro usar a criatividade contra a revista Oeste. 6 de dezembro de 2022, o juiz assessor Ayrton Vieira diz o seguinte: vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Aí o Eduardo responde: só tem publicações jornalísticas, não estão falando nada, o que devo fazer? Na sequência, o Ayrton responde: use a sua criatividade, risos. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida e 3 pontinhos. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que está extrapolando com base naquilo e enviou 3 pontinhos. A desmonetização, as constantes ameaças e as frequentes acusações não impediram que continuássemos lutando o bom combate. Como demonstraram as capas da revista, não recuamos 1 milímetro. Não contornamos um único assunto e sempre nos ativemos aos fatos. A reprodução dessas conversas provam, acima de tudo, que Oeste estava certa. Não apenas nas informações e nas análises, mas também em suas críticas às arbitrariedades e ilegalidades do judiciário. A decisão editorial de não aceitar dinheiro público, nem depender da monetização das redes sociais, garantiu fôlego suficiente para vencer esse período de trevas. Oeste sobreviveu graças aos seus assinantes. Foram eles que possibilitaram que Oeste continuasse o seu trabalho em defesa da liberdade de expressão, da verdade, da democracia e da independência jornalística. Assinar a Oeste é defender esses princípios. Chegamos aqui fortes, mas ainda há muito o que fazer. Os próximos anos serão decisivos. E nós só conseguiremos com o seu apoio. É por isso que precisamos de você. Faça já a sua assinatura. Agora, secretário, estradas e rodovias foram interditadas por questão de segurança, né? Devido aí a pouca visibilidade. Vai um alerta para os motoristas. Quem puder, claro, evitar a rota e quem não tiver alternativa, tem que ter atenção redobrada, né? Sem dúvida. Inclusive, ainda há pouco a gente recebeu a notícia de estradas que teve problemas devido à alta temperatura no asfalto. Então, o asfalto ele ficou comprometido e, com isso, compromete a segurança dos motoristas. Então, a gente tem que estar muito atento aí às rotas mais seguras para se passar, para dirigir, ter um pouco de paciência, né? Porque no momento como esse, eu acho que a gente tem que ter aí todas as pessoas, todo o conjunto aí da sociedade bem envolvida nisso, para, primeiro, o Estado procurando uma resolução o mais rápido possível, e segundo, as pessoas também entendendo que também tem que contribuir na parte da segurança, né? Que isso é importantíssimo. Agora, Eduardo, ainda sobre o artigo do MST, né? O autor sugere um amplo processo de reforma agrária popular, onde o que eles chamam de latifúndios improdutivos e que cometem crimes ambientais sejam destinados para trabalhadores sem terra. Bom, sem terra sim, agora trabalhadores já não se pode dizer, né? E querem terras improdutivas justamente para não precisar produzir. Olha, os principais focos de incêndio na Amazônia são os acampamentos do MST. São os principais focos de incêndio. Então, assim, o pessoal precisa compreender que se trata, como eu disse, de bandidos, de gente que tem que estar atrás das grades. E eu acho que é importante para o nosso ouvinte ter a consciência, se não conhece o setor em profundidade, compreender que uma propriedade rural, quando queima, é a mesma coisa que um lojista botar fogo na sua loja. Quer dizer, não existe benefício nenhum para o proprietário rural
fogo, é um desastre. Existem as grandes usinas, os grandes grupos econômicos que foram atingidos, eles têm capacidade para contornar o problema e superar esse problema, que é um problema corriqueiro, não nessa magnitude, mas sim é um problema corriqueiro. Mas existem muitos proprietários rurais que perderam tudo, menos a terra. Eles perderam a pastagem para o seu gado, eles perderam suas lavouras, perderam suas cercas, perderam suas casas e correram risco de perderem suas vidas. Então, por favor, toda vez que alguém atribuir culpa a proprietário rural, é só pensar, se fosse você poria fogo na tua casa? É uma bela comparação, né? Secretário, agora, combatidos por diversas equipes, né, de brigadas de empresas, a única, né, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, também colocou à disposição aí mais de 1.500 caminhões-pipas e cerca de 10 mil brigadistas no setor sucro energético para atuar nesse esforço conjunto, né? São produtores, todo mundo atuando nesse momento, né? Sim, é um momento emergencial. Então, foi deslocado equipes do Corpo de Bombeiro de todo o estado para as regiões que estão sendo afetadas. Além do mais, a gente já está estudando projetos aqui, implementação de projetos preventivos, não é? No sentido de prevenção, no sentido de financiar a aquisição de equipamentos para apagar incêndio de uma forma muito rápida, muito assim, emergencialmente, né? Para que a gente evite futuramente novos problemas desse tipo. Então, eu acho que a gente formou uma força conjunta. No final de semana, trabalhamos com muito empenho aí para poder estar contribuindo com essas questões. O secretário de Agricultura, o Guilherme Piai, ele esteve 24 horas por dia junto conosco, aí nessa luta, aí, nessa batalha. Ele, apesar de não estar tendo a oportunidade de falar com vocês agora, ele está muito preocupado, está muito envolvido com esse processo e nos cobrando, hora a hora, a nossa performance em relação a essa prevenção, a essa ajuda a essas pessoas que, neste momento, estão passando esse problema, né? Ainda voltando ao MST, não tem como a gente falar de incêndio em produção agrícola sem falar do MST, né, Eduardo? Eles pedem a transformação dessas terras em assentamento rural. Isso já ocorre, como já dissemos, né? Para quem quer trabalhar com a terra, existe o assentamento e os trabalhadores estão lá produzindo. Agora, quem invade ou simplesmente é usado como massa de manobra por interesses políticos ou para atear fogo, para prejudicar o produtor, para acabar com a lavoura, acabar com os animais também foram atingidos, né? Olha, essa é uma boa oportunidade para a gente elucidar para o nosso ouvinte que ser proprietário de terra não é sinônimo de ser produtor rural. No próprio setor sucroenergético, nós temos grupos enormes que não têm 1 metro de terra. Eles simplesmente operam, eles são agricultores. Então, associar ser proprietário rural com ser agricultor não é uma condição sine qua non. Se quer ser agricultor, ótimo, arrende terras, faça parcerias, vá plantar. Agora, esse negócio de ficar pedindo terra de graça para o Estado é um modelo que nós já sabemos que não funciona. Tá certo? Quer dizer, outra questão, o MST não tem interesse em terra improdutiva, ele tem interesse em terra em Ribeirão Preto, que são algumas das terras mais valorizadas do Brasil, porque são algumas das mais produtivas. Então, nós já atingimos uma maturidade como país para compreender que se trata de uma organização terrorista. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Para fazer a sua empresa crescer, o primeiro passo é simplificar a gestão. Do computador ao celular, o e-gestor está sempre com você. Controle financeiro, vendas, compras, estoque, relatórios e notas fiscais nunca foram tão simples. Empreender não tem hora e nem lugar, e é por isso que o e-gestor está sempre ao seu lado. E-gestor, gestão simples para crescer. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente.
Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Em Sertãozinho, região de Ribeirão Preto, que é onde, né, a região mais atingida, o fogo forçou a evacuação da usina Bioparque Santa Elisa, estoques de biomassa, equipamentos, área de preservação ambiental foram atingidos, afetou linhas de transmissão de energia na região. Doutor, como estão as investigações até agora? A Delegacia Seccional de Polícia de Franca, ela abrange uma área de 17 cidades, né? Que vai desde Miguelópolis, Igarapava, Ituverava, até Batatais, Patrocínio, Tirapuã, Rifaina, e contém mais de 30 unidades policiais. Nessa área, houveram pelo menos uns 29 incêndios. Desses 29, nós tivemos 2 casos em Batatais, onde a Polícia Militar prendeu em flagrante 2 pessoas em fatos distintos, né? Esses 2 foram presos, um no último domingo, o outro no dia seguinte. A Justiça converteu em prisão preventiva os 2, ou seja, ficaram presos. Tivemos vários outros casos aqui em Franca, onde não houve flagrante, mas nós estamos investigando, já com inquéritos policiais em andamento. Ontem à noite, tivemos um outro caso aqui em Franca, onde 2 pessoas estavam colocando fogo no terreno baldio. Também foram presos e aguardam agora a audiência de custódia. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda pra gente, grava com o vídeo na horizontal para os nossos convidados aqui, para o Eduardo, para o secretário, para o doutor. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal. O número para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, à disposição sempre. Secretário, foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu. Eduardo, muito obrigada. Muito obrigado você, Joyce. E gratidão a você que nos acompanha aqui diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, Força do Agro.1. E venha com a gente, vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.